Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empresas e Negócios, que nessa semana destaca, entre outros assuntos, reforma tributária, né? Dúvida de muitos empresários, micro, pequenos, médios, grandes empresas, se preparando, né, para um boom de oportunidades, mas que ainda gera muitas dúvidas também em algo que está tramitando no Senado. Sobre isso, a gente conversa com o André Dyer hoje, que é sócio fundador da Dyer e Jacob Advogados, que gentilmente aceitou o nosso convite aqui. Tudo bom, André? Bom dia, né? Seja muito bem-vindo ao nosso Empresas e Negócios, tudo bem? Bom dia, Beto. Bom dia aos ouvintes. Satisfação estar aqui com vocês. Falar um pouquinho, então, antes de mais nada, né, do teu escritório hoje. O que diferencia uma empresa que trabalha, por exemplo, com atendimento de CNPJs para aquelas das modalidades mais simples, né, de atendimento da pessoa física, né? O tipo de especialidade que você precisa entrar para atender as corporações? Eu diria até que não é nenhuma pegada assim de mais simples ou com CNPJs mais encorpados. Eu diria que depende muito do perfil, justamente aqui do programa, um perfil empresarial. Você conseguindo implementar modelo de gestão no teu escritório de advocacia, você consegue tranquilamente atender uma PJ, você consegue criar um outro nicho em outra empresa de advocacia de pessoa física, por exemplo. Uns vão se especializar mais no tributário, uns vão se especializar mais no trabalhista, e outros vão fazer bancas de pessoa física, como direito de família, eventualmente até como consumidor, né, em muitas reclamações em PROCON. Então, vai depender muito do teu modelo de gestão. Tem muitos escritórios hoje que trabalham com pessoa física, por exemplo, que estão aí pós-pandemia atendendo no Brasil todo com uma sede só em algum local. Então, isso já é um modelo que pode tanto o escritório atendendo pessoas jurídicas crescer, como que atende pessoa física também. Indo direto para o centro do problema, né, o ringue, o octógono, né, um litígio na justiça entre um colaborador e uma empresa. Já vi você conversando em outras oportunidades, inclusive na CBN Joinville, em que há várias formas de você evitar de chegar nesse ponto, né, que é justamente essa fase de precaução, de prevenção do litígio, né? Quais são os pontos que o empresário, necessariamente o gestor, precisa estar atento para evitar, né, de tomar um processo, por exemplo? Eu acredito que, diante de tudo que a gente já viu aí em quase 20 anos de carreira, a gente consegue verificar que o empresário ele tem que priorizar a parte de prevenção, né? Então, seja na área civil, com os contratos de fornecedor, de cliente, seja na área tributária, seja na área trabalhista, seja na área até eventualmente de problemas com clientes. Então, você sempre tem que estar muito bem protegido. A tua sociedade empresarial tem que ser uma sociedade boa, o teu regime tributário muito bem escolhido, e a prevenção é você fazer isso antecipadamente. Claro que não dá para fazer tudo de uma vez, mas você como empresário vai colocando as prioridades. Então, você começou com uma sociedade empresarial, você vai contratar um escritório que vai definir a tua sociedade empresarial, se vai ser uma limitada, se vai ser uma SA e assim por diante. Depois, de acordo com o teu faturamento inicial, você vai ser uma MEI, você vai ser uma empresa limitada, que regime tributário você vai estar? Vai estar no simples, vai estar no presumido, vai estar no lucro real? O que você vai escolher? Aí você vai contratar uma pessoa para trabalhar para você. Como que eu contrato ela? Isso já é uma prevenção. Você vai fazer isso por um contrato de um PJ, ele vai ser um seletista seu, e assim por diante. E a gente teve um boom relativamente recente disso, quando o governo federal iniciou esse projeto, esse processo de pejotização entre 2017 e 2018, né, o governo do Michel Temer, quando advogados, gestores, as empresas precisaram, né, estudar tudo novamente para ver, inclusive fazer cálculo, né? Será que vale a pena contratar uma pessoa física? Será que eu posso contratar um PJ para fazer essa função? Opa, essa função aqui necessariamente configura, né, um caráter. Esse tipo de situação, ele ainda ocorre com muita frequência? Você percebe no escritório que isso ainda é uma dúvida comum? Ah, com certeza. Ontem mesmo, aqui está até parte da equipe, sabe que a gente atendeu uma empresa perguntando se podia pejotizar todo mundo. Então, assim, a pejotização ela pode acontecer como uma terceirização, desde que ela seja lícita, né? Que não haja, por exemplo, o caráter de subordinação, que vai ser o grande diferencial, se a pessoa vai ser seletista ou não, depois se reclamar na justiça. Mas eu diria para você o seguinte, Beto, se você começar uma contratação e o pessoal é extremamente operacional, o pessoal passa o dia inteiro contigo, cumpre horário,
né, tá até batendo ponto e tem chefia dentro da empresa para com ele. Esse pessoal praticamente todo é CLTista. Né? A terceirização vai se dar para aquele que está mais distante, um trabalho que aí, às vezes, intelectual, às vezes um trabalho que ele é o dono do próprio nariz, que ele pode prestar serviço para mais empresas. Então, esses caras têm cara de um PJ. Esses caras provavelmente vão poder ser terceirizados, que vão montar a equipe própria e assim por diante. Tem muito relação direta com a responsabilidade, o que você pode ou não cobrar desse colaborador também, e vice-versa, né? Os direitos trabalhistas também, né? Exatamente. E a subordinação é que vai separar. Será que eu dirijo o trabalho dele e dou ordens de trabalho diretamente para ele? Ou só digo para que ele está sendo contratado e espero ele me entregar aquele trabalho? Se for a primeira opção, vínculo de emprego. Se for a segunda opção, com mais leveza, ele vai poder ser um terceirizado. E entrando mais a fundo nessa reforma tributária que várias empresas já começaram a se preparar para 2026, 2027, 2028, né? Tudo indica que vai ser um processo realmente, não digo nem lento, mas dentro de um período necessário para a adaptação de todo mundo. Mas tem as pegadinhas, né? O que deve se evitar nesse início de processo, né? Se isso realmente terminar de tramitar no Congresso, que tipo de situação que as empresas já podem se antever, né? Se precaver para preparar esse terreno para a reforma? Olha, Beto, conversando com os especialistas de área, eu estou notando que tem muito empresário que ainda não procurou ver a reforma tributária. Então, às vezes a gente foi para a Expo Gestão agora, foi para o Concar, palestrar nos 2 eventos, perguntando para os organizadores se alguém veio debater algum tema de reforma tributária. Muito pouco foi colocado. Deixa lá, quando virar eu vou atrás. Ou nem pensaram, às vezes não é nem por lembrando dela, às vezes é por dia a dia, correria, e quando começar a vir as notícias que vão ter que mudar, o tema vai talvez estar mais palpitante, mas o que a gente sabe é que tributos não vão diminuir, né? A carga tributária ela vai continuar a existir, pode ser criado até mais tributos que apareçam, né? E pode ser que os estados tenham uma liberdade muito grande em aumentar os tributos. Então, assim, por exemplo, temos um imposto estadual aqui, o ICMS. Aí, o que mais que o Estado de Santa Catarina vai fazer projetos de lei na Assembleia que aumente essa carga tributária ou crie outros tributos? Porque o governo tem um gasto muito grande de dinheiro no Brasil. Então, esse gasto não foi dito para ser reduzido na reforma, assim que ele continue, porque a arrecadação não pode parar de acordo com o gasto que o governo tem hoje. Sem contar que a gente tem alguns desequilíbrios entre estados que às vezes arrecadam muito menos do que enviam, por exemplo, para a União, né, André? Eu fiquei muito preocupado com o Pacto Federativo na reforma tributária. Eu não vi nada, que sempre foi um pedido empresarial, nós na CIG ou outras associações pedindo para que fosse remodelado o Pacto Federativo, né? Como se diz, aquele mais Brasil, menos Brasília, que se diz, vamos ficar mais em Joinville, por exemplo, o tributo, depois para Santa Catarina, depois para o governo federal. Isso todos os estados, assim sucessivamente. Porém, eu não vi na reforma tributária isso acontecer, muito pelo contrário. Nós percebemos isso em escalonamento muito maior para ficar ainda em Brasília. Então, e as emendas que entraram nesse sentido também acabaram nem sendo levadas em questão. Não foram levadas em consideração. O que deixou-se das emendas foi a liberdade dos estados poder criar seus tributos, e daí o governo talvez não vai receber. Que é uma tendência, pode acontecer. É uma tendência, mas para nós, contribuintes, vai ser um aumento. Claro. Imagina quem está pagando a conta serviço. Não interessa se vai para o governo municipal, estadual ou vai para o governo federal, né? Vai sair do mesmo bolso, né, André? E nós não vemos muito contrapartida, né? A gente vê em alguns pontos, mas não vê em vários outros. Sim. Saúde privada é o que a maioria tem que contratar. Colégio privado, a maioria também gostaria de poder contratar ou contrata. Previdência privada, a mesma coisa. Mas o trato tributário já é para isso tudo ser suprido. São as obrigações. Voltando uma casinha na nossa conversa aqui para o mundo empresarial novamente, André, essa reforma tributária ela também vem para testar o ramo contábil, né? Eu sei que tem alguns escritórios, talvez até uma boa parte dos escritórios da região que tem advogados e contadores, né? Ou contabilidades que tem a sua parte jurídica também. Mas eu imagino que seja um processo também de muito aprendizado, né, para essa área, porque ele vai ter que resetar tudo que ele aprendeu na faculdade ou na própria contabilidade, as taxas, os encargos, muda quase que do dia para a noite. Eu diria que, como na reforma trabalhista em 2017 ou a reforma previdenciária em 2019, agora a vez vai passar também pela reforma tributária.
Então, os estudos, eles vão fazer parte. Do zero, aprender e mudar, talvez não, porque ele já tenha... O profissional já tem a pegada inicial. Então, ele só vai ter que fazer uma reciclagem muito grande. E ele mesmo vai passar por experiências que ele nem sabe aonde vai chegar. Como os tribunais vão se comportar, porque vai ter muita judicialização. Vai ter. Tu vê, são 10 anos de preparo que vai ter que ter da reforma tributária. 10 anos para a gente se adaptar a tudo, para daí sim ela estar em... Vão ser várias transições. E ainda assim devemos ter muitos conflitos. E ainda assim, então, tem que ver o que um Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vai julgar, que vai dar uma limitação àquele tipo de cobrança, vai revogar e assim por diante. Mas hoje, pensando assim, uma área que vai sofrer muito, eu diria que é a área de serviços, quando não for do Simples, quando for de outro regime tributário. Talvez a alíquota deles vai sofrer um aumento muito forte. Talvez mais que da indústria e mais do que o comércio. Seja o que mais sofra realmente nesse sentido. Inclusive, a gente está em uma região, Joinville, que há não muito tempo atrás, serviços passou, né, a área industrial na contribuição do PIB também. Então, é um valor que é extremamente representativo. Nosso bate-papo já está quase chegando no final, mas eu não posso deixar de te perguntar também da Lei de Proteção de Dados, né, a LGPD, que deixou já de ser algo desconhecido há algum tempo, né, as empresas se prepararam, contrataram a parte jurídica para estar dentro do... Só que toda semana sai uma notícia na CBN que vazou dados da empresa tal, da corporação tal, da multinacional tal, e dado no mercado é dinheiro. E dado no mercado é exposição, e dado no mercado é ameaça, né? Para onde exatamente que a gente está caminhando, André? O que a gente tem de preocupação que em curto prazo a gente ainda possa resguardar mais, né? Isso que é um dado, que é algo muito sensível, né, de cada usuário. Eu diria que evitar vazamento de dados a gente não vai conseguir. Eu acho muito difícil que tudo você consiga canalizar e evite. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem no Brasil para quê? Para fazer igual o modelo alemão. Para te dar um direcionamento, para você pegar o rastro da onde veio para poder pegar o culpado. Então, assim, a empresa que se protege quando diz, vazou, digamos assim, aqui da CBN o dado. Mas vamos lá que acho que foi através do colaborador, o comitê aqui investigou interno da NSC. Consegue comprovar, e chegou que é no Beto Lima. Aqui. Aí, teoricamente, está protegido que quem, numa ação de regresso, vai ser no Beto e não na CBN. Perfeito. Supostamente, na cadeia de ações. Então, eu acho que aí que veio. A empresa tem que estar nesse ponto. A empresa vai ter que estar focada em ter um procedimento sobre o tema. Eu acho que é aí que a Agência Nacional vai fiscalizar, é assim que os terceiros vão acabar chegando. E eu diria para você que um outro tema muito importante que as empresas não estão observando, principalmente aquelas pequenas, é o domicílio eletrônico. Hoje, né, até a gente até pode debater um outro dia mais isso, mas eu diria para você que muitas empresas estão recebendo citações para comparecer à justiça para um processo trabalhista, por exemplo, que não está vindo mais pelo correio e está vindo pelo domicílio eletrônico. Só que ela não sabe que nem ela tinha que avisar qual é o seu domicílio eletrônico. Perfeito. Aí está dando revelia, está dando confissão e as empresas não estão conseguindo se defender. Estão batendo no escritório várias empresas nesse sentido. Passou aqui, agora estão me cobrando essa conta. Quer dizer, tem uma audiência marcada, a empresa não está nem sabendo que tem uma audiência marcada. Exatamente. Isso é mais grave do que, às vezes, um ponto de mudança de lei, sabe? Então, acho que isso é um ponto que tem que fazer até uma campanha para dizer, crie seu domicílio eletrônico para não sofrer uma perda judicial. Né? Tudo virou eletrônico e o correio perdeu até aquela função de entregar a cartinha quando a empresa ou pessoa física está sendo processada. Tem que ter até um cuidado, não dá para colocar o e-mail lá info@empresa.com.br porque vai para o spam geral lá, não vai receber as notificações. E aí você criou um e-mail errado, você se dá como citado. Exatamente. Porque daí você botou piora e-mail que piora a situação. Enfim, é assunto realmente interessante para um segundo papo por aqui. Nosso tempo já está terminando, mas queria agradecer demais, André, a tua presença conosco hoje. Obrigado por ter aceitado, né, o convite. O André Dyer Dyer e Jacob, né, advogados que tem essa veia empresarial, mas enfim, é um escritório gigantesco na nossa cidade. André, muito obrigado. Obrigado, Beto. Parabéns pela condução do programa. Você é um grande locutor, entrevistador aí de Joinville. Admiro muito o seu trabalho e forte abraço aos ouvintes aqui. Parabéns à CBN pelo trabalho. Agradeço, André. Agradeço também a audiência, né, dos nossos ouvintes. Para você que está ouvindo essa entrevista na CBN 95.3 FM dentro do CBN Sábado Show, essa entrevista também fica disponível no YouTube, @CBN Joinville. Um grande abraço e até a próxima semana.